Eu tava aqui pensando, né, sobre esse iminente rebaixamento do Grêmio e tem muita coisa pra gente analisar ainda sobre esse 2021. Essa caixa preta de 2021 vai ter que ser bem investigada, a gente vai ter que se debruçar sobre isso. Não exatamente para achar culpados, mas acho que um pouco sim também, porque é importante que as responsabilidades sejam colocadas em quem merece, mas principalmente para conseguir consertar, né, esses problemas que estão em curso, alguns deles, e para evitar que se repitam logo ali na frente. Enfim, eu acho importante que não só direção, mas torcida mesmo, né? Nós aqui a gente converse sobre isso, expõe nas redes sociais e fale. Então esse processo vai acontecer e eu acho que são muitos motivos, muitos episódios, muitas questões que a gente já falou da maioria delas, né, bastante, muitas vezes aqui no próprio canal. Mas tem um aspecto, né, que é muito forte nesse Grêmio de 2021. Talvez não seja o único pelo qual o Grêmio caiu, obviamente não é o único, na verdade, mas talvez seja um dos principais, sabe? Que é a arrogância desse time. A arrogância, quando eu digo do time, é do clube, na verdade, é da diretoria, muitas vezes da comissão técnica até, mas a comissão técnica eu vou poupar desse discurso, já explico por quê. Mas sem dúvidas também muitas vezes dos jogadores, sabe? E é uma arrogância, não no sentido de só, eu me acho superior, me acho muito bom e tá tudo certo. É uma arrogância até meio na displicência, sabe? Até no comodismo, assim, num conformismo, como é que se diz? Numa indolência, sabe? É uma postura um pouco assim que pairou sobre esse Grêmio de 2021. E eu separei 3 episódios que eu acho que eles mostram muito bem assim a cara desse Grêmio, deste trágico ano de 2021, né? Mas antes eu vou só dizer por que eu vou poupar. Nenhum desses 3 episódios diz respeito à comissão técnica, porque, sinceramente, gente, eu acho que os menores culpados por esse 2021 do Grêmio são as comissões técnicas que passaram por aqui, os treinadores, sabe? Tem um asterisco ali brilhando pro Thiago Nunes, que realmente fez 8 jogos e 2 pontos. Foi patético, né? Foi patético. Ele, sem dúvida, a campanha dele nos rebaixou, né? Depois ficou uma herança maldita para todo mundo que chegava e tentava mexer ali. Mas assim, cara, eu vou dar um pequeno desconto para ele, porque ele também chega num Grêmio extremamente conturbado, repleto de incompetências. Ele chega até emendando 8 vitórias seguidas, se eu não me engano, né? Ele chega indo bem, não sei se era acho que era na Sul-Americana, ganhando a LDU, se eu não me engano. Ele tem algumas passagens ok, ele é campeão gaúcho, ele, assim, sabe, não foi só aqueles jogos do Brasileirão, assim, a passagem dele por aqui, né? E ali sim, ali, no caso do Grêmio rebaixado, óbvio que não é justificativa, mas no caso do Thiago Nunes, né, aquele recortezinho Thiago Nunes, o surto de Covid explica um pouco, sim, desse fiasco. Então, assim, o Thiago Nunes é um cara que entra na minha lista de culpados, mas até para ele eu consigo achar atenuantes, assim, né, pra gente colocar nesse combo. Os outros nem se fala, né, cara? Bom, o Renato nem chegou a assumir o Grêmio no Brasileirão. O Thiago Gomes, né, esteve à frente do clube um jogo ou outro e não disse nada. Isso. O Filipão chegou a fazer aproveitamento de G4 ou de G6 até certa altura do campeonato. Aí depois, na reta final ali, quando ele é demitido, ele perde uns 3 seguidos, uma coisa assim. Aí realmente desanda e ele se perde um pouco nas convicções, mas também não fez campanha de rebaixado, o Filipão, né? O Mancini, eu detesto o Mancini, eu não quero esse cara pro ano que vem do Grêmio. Eu posso aqui fazer 10 vídeos falando de tudo que eu não gosto do Mancini, mas também entrou numa fogueira, né, cara? Então, assim, fecha parênteses. Claro que as comissões técnicas também tiveram seus dedos no rebaixamento, assim como erros de arbitragem, assim como surto de Covid, assim como um monte de outras coisinhas que a gente pode elencar, mas eu acho que nada delas são os focos principais pelo rebaixamento, né? Eu acho que tudo gira majoritariamente em torno da direção do Grêmio e logo abaixo, na sequência ali, já coloco também
nos jogadores, porque os jogadores também tiveram muita culpa, tiveram posturas bizarras, comportamentos questionáveis, atuações patéticas. Então eu sei que o elenco não era dos melhores, isso é culpa da direção, eu sei de um monte de coisa, mas eu também coloco um pouco nos jogadores essa culpa, até pelo clima, pela arrogância, pela indolência que talvez tenha se acometido ali no Grêmio. E quais são os 3 episódios, então, que eu vou lembrar aqui agora? O primeiro episódio, ele é de Romildo Bolzan Júnior, o presidente do Grêmio, e ele é o único que não é desse ano, na verdade. Ele é de um pouco antes, acho que do ano passado, se eu não me engano, mas que diz muito sobre o processo que essa gestão já vem promovendo e que estourou em 2021, né? Que foi quando o Romildo começou a ouvir críticas nas redes sociais e deletou suas redes sociais. Cara, isso diz muito sobre a situação que a gente se encontra agora. Diz muito, diz muito. É um cara que chega num Grêmio estruturadíssimo, né? Um time montado pelo Rui Costa, basicamente, pela antiga gestão, do COF até, que ganha sem saber por que ganhou, ganha pegando um time pronto nas mãos praticamente, categoria de base, uma boa safra, e o cara que a partir desses títulos, que na minha opinião ele teve mais sorte que juízo, só destrói o elenco. Ele teve mérito em talvez pacificar o clube em certo ponto, algumas questões financeiras eu tenho dúvidas se ele teve tanto mérito assim, ou se, né, é muito fácil tu não gastar muito e ter o Luiz Fernando para resolver teus problemas, para ter o Diego Souza como centroavante com 120 quilos em 2021, né? É como eu digo, é que nem vender a geladeira, comprar um isopor e dizer que tu tá com mais dinheiro agora, não tá com superávit na tua casa. Não, mas tu precisa de uma geladeira, né, cara? Então eu boto asteriscos nas questões financeiras do Grêmio, mas vá lá que ele possa ter tido méritos. Agora, no futebol é só tragédia. Foi talvez uma das piores gestões que eu já vi na minha vida sobre futebol. E o Romildo entra nesse ambiente de campeão, de cercado de bajuladores, a própria torcida. Eu mesmo, quando entrevistei ele no Bunker Tricolor, a gente mostrou um vídeo para ele em homenagem a ele, que ele chora. Ele chora ao vivo, tá? Eu lá, o Miner e o Romildo. A gente mostra o vídeo, que o texto do vídeo é meu, e o Romildo chora ao final do vídeo, tá lá no canal do Bunker Tricolor. Então eu fui um dos bajuladores naqueles momentos de glórias. Esse episódio que eu tô contando foi em 2018, então, né, tinha recém ganho 2 títulos nos anos anteriores. Só que quando a coisa começa a apertar, a gente começa a ver erro de gestão. Porra, o Cortez ainda é lateral esquerdo, poxa, mas não tem não sei o que, poxa, mas vai vender o cara e não vai trazer ninguém. Quando começa a acontecer isso, e de mim mesmo, e aí agora eu vou me defender, né, eu não tenho rabo preso com ninguém, gosto muito do Romildo como pessoa, muito solícito, muito legal, mas eu estou avaliando o gestor do meu clube. E quando a gente começa a fazer críticas, o Romildo me seguia nas redes sociais, inclusive, não sei se ainda segue, acho que ele voltou talvez até uma ou outra, não sei, mas eu sei que um belo dia ele deleta as redes sociais. Para mim esse episódio é emblemático, é muito emblemático. E um outro episódio que também tem a ver com a diretoria, aí sim já desse ano, é do Marcos Herrmann. Que também mostra um pouco dessa petulância, essa arrogância, né? Porque esse episódio do Romildo é uma arrogância. Tu não pode ouvir crítica que tu vai deletar as redes sociais. Melindrado com crítica. Não é que já se viu, cara, né? Porra, ouve aí, vamos entender o que a galera tá achando. Eu sei que tem muita gente estúpida nas redes sociais, eu sei muito bem disso, e às vezes não é fácil encarar uns idiotas que tem. Mas, cara, tu também cortar um canal, um elo com o teu torcedor por conta dessa minoria barulhenta também não faz nenhum sentido. E o episódio de Marcos Herrmann, ele é muito maior do que apenas uma arrogância, né? Ele mostra muito mais do que isso, mas vamos nos ater nesse ponto. Foi o episódio em que o Grêmio resolve recolocar Paulo Vitor como goleiro titular. E o Herrmann vai aos microfones dizer que o Paulo Vitor é um grande goleiro, né? Que quem está criticando não entende nada, está sendo maldoso, está sendo muito passional, imediatista, sei lá quais são os termos que ele usa, e que ele está muito prestigiado ali no Grêmio, que vai ganhar chances, porque é sim um bom goleiro. Cara, isso mostra um desconhecimento de futebol, mostra que está totalmente perdido, mostra falta de convicção. Uma hora queriam vender, outra hora afastou, treinou em separado, outra hora
tem um discurso que parecia que ele era o novo Darley e não sei o quê. Só que, cara, além de tudo, mostra uma arrogância, uma empáfia, nem sei qual é a melhor palavra pra dizer, mas tipo assim, cara, ele tá tirando todo mundo pra idiota. Não, nós que estamos vendo o Paulo Vitor há sei lá quantos anos já no Grêmio, entregando gol, tomando frango, entregando campeonatos pros caras, vamos ter que engolir esse cara nos dizendo que agora ele tá prestigiado. Seja honesto, então, e diga assim, gente, o mercado tá fechado, nós confiamos nele, sabe assim, ele tá aí para nos ajudar, faz um discursinho então insosso, desconversa, deixa o Paulo Vitor jogar sem alarde, mas não, enfrentar a torcida dizendo que nós somos errados e ele que sabe que o Paulo Vitor joga, cara, além de tudo é de uma arrogância, assim, inacreditável. Aí o Paulo Vitor voltou a ir mal, a falhar, etc, as redes sociais implodiram, né, e graças à torcida do Grêmio, e não a essa galera, né, entendedora de futebol que estava lá gerindo o Grêmio, graças a nós, tiraram Paulo Vitor a forceps do Grêmio, e aí surgiram dois guris que ainda tem que amadurecer, que ainda cometem falhas, mas que hoje já são muito superiores a Paulo Vitor e ao próprio Vanderlei naquela reta final dele ali também. Então esse segundo episódio também para mim é emblemático. E o terceiro, cara, na verdade são até 2 episódios, eu ia falar que eram 4 episódios, mas é que os dois dizem respeito aos jogadores, né, e são meio que a mesma coisa. Eu vou dar ênfase para aquele do Matheus Henrique, que... Cara, o Matheus Henrique joga com uma chuteira laranja, vocês lembram desse episódio? Que em muitos monitores parecia vermelha. E eu fui um dos caras até, que pegaram muito no meu pé nesse episódio, que falei, porra, tá usando chuteira vermelha, cara? E aí tem sempre uns abobadinhos da enchente que falam, cara, qual o problema? Se ele estiver fazendo gol, pode usar a chuteira que ele quiser. Não é qual é o problema, cara. O futebol é só simbolismo, é só, não tem nenhuma lógica tu torcer pra um bando de barbado correndo atrás de um pedaço de couro. Futebol é só simbolismo. Se tu quiser, daqui a pouco deixa ele fazer uma tatuagem do Inter também. Daqui a pouco deixa ele sair do campo e cantar o hino do Inter no microfone pra TV. Não, cara, é só simbolismo e o mínimo de noção de onde tu tá pisando, o que tu tá representando, é tu não jogar no Grêmio com uma chuteira vermelha, né? E na minha opinião, nenhuma que pareça vermelha. Daí talvez eu possa ser já um pouco exagerado, mas na minha opinião, nenhuma que pareça vermelha. Aí o cara, em vez de quando rolou essa celeuma, muita gente até acredita a mim, assim, mas eu acho que não foi só eu vi muita gente falando, meio que ao mesmo tempo, assim, questionando o Matheus, criticando e tal. E ele, em vez de dizer assim, gente, olha só, foi um mal entendido, ela é laranja, não sei o quê, ele debochou da torcida. Tirou onda, dizendo que a galera tava vendo de errado, não sei o que lá. E eu lembro até de um post dele, cara, quando ele troca, daí o fornecedor de material esportivo dele manda uma outra chuteira meio cinza, meio preta, assim. E aí ele fala assim, chegou minha chuteira nova aqui, pra muita gente vai dizer que é verde. Tipo, debochando do torcedor, que fez uma cobrança justíssima, né? Então aí tu vê o nível, tu vê essa vibe, essa energia desses jogadores desse ano, cara. E eu falo desde o início, esse Matheus Henrique, Jean-Pierre, são os caras que pegaram ali o vácuo daquela geração vencedora, né, dos caras de 2017 que foram campeões e tal. Aí eles já vêm surgindo ali logo em seguida, já inseridos no profissional, e eles agindo como se fossem campeões também, né? Era uma marra, uma petulância, uma soberba, parece que eles estavam no Real Madrid já, fazendo um favor jogando no Grêmio, sabe? Eu sempre senti esse arzinho nesses caras, e esse episódio do Matheus deixa muito claro, sabe? Deixa muito claro, uma arrogância, tu debochar do torcedor, cara, do teu time, por algo que tu fez e que ficou mal entendido, sabe? Explica na boa então, cara, é totalmente legítimo os caras questionarem se fosse vermelha mesmo, sabe? E o outro episódio que também eu coloco nesse balaio, que mostra muito bem quem são esses caras que estão jogando no Grêmio em 2021. O Alisson faz um gol num jogo agora há pouco, que eu não me lembro nem qual jogo foi, cara. E realmente, ele é um cara criticado e tal, acho até que a galera às vezes exagera um pouco. Ele é um cara só limitado, ponto, mas não tem... Acho que a galera às vezes pega muito no pé dele. Mas, cara, o Grêmio no Z4,
Eu não sei que jogo era, mas eu sei que o Grêmio estava no Z4, porque o Grêmio estava em todas as rodadas no Z4. O Grêmio no Z4, o cara me faz um gol em sei lá que jogo e faz aqui pra torcida. Não, faz assim, ó, ele faz assim, ó, acho, se não me engano. É tipo assim, ai, cadê? Não tô ouvindo, cadê as críticas? Que isso, velho? Tu tá no Z4, tá tirando ondinha com a torcida. Tá mandando letrinha pra torcida, mas vai te enxergar. Vai dormir, sabe? Então isso, cara, pra mim, assim, olha, eu pincelei aqui, né, atitudes de jogador, de vice de futebol e de presidente, sabe? 3 momentos, assim, que, tipo, são só pinceladas, nós não estamos fazendo grandes análises ainda de nenhum erro, de nenhum movimento, de nenhuma... São só 3 momentos, 3 highlights que eu lembrei aqui, que dizem muito sobre a situação que a gente se encontra. Se vocês lembrarem de mais algumas emblemáticas, assim, escrevam aí nos comentários. E era isso. Feito. Falou. Abraço.